Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos gravar Brasil, Nova República, né? Capítulo 6, volume 2, nono ano, segundo bimestre. Eu, professora Ana Cláudia, vocês já me conhecem. Bom, nós temos aqui um ícone, né, da história brasileira, que é Getúlio Dornelles Vargas, que vai ocupar aí o cenário político brasileiro durante muito tempo. Ele vai de 1930 até 1945, ocupando o cenário político brasileiro, e a gente vai falar um pouco da onde ele surgiu. A gente sabe que ele é gaúcho, de São Borja, ele era governador, né, do Rio Grande do Sul, e ele vai atuar agora aí dentro desse momento político brasileiro que nós vamos estar falando aqui com vocês. Só nós vamos relembrar um pouquinho aqui como é que foi essa questão da emancipação política brasileira. A gente sabe que ocorreu em 1822. Nós fomos o único país da América Latina que, ao nos tornarmos independentes, nós mantivemos a mesma forma de governo na época, que era o Império. Então a gente tem o Império Brasileiro, o Brasil se tornando independente, e aí a gente tem o primeiro reinado de 1822 a 1831, onde a gente tem Dom Pedro I, né, imperador do Brasil. Temos o período regencial, que é quando Dom Pedro vai embora para Portugal e deixa aqui seu filho, né, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos, e ele vai ser governado, o Brasil vai ser governado por regentes, até o momento em que Dom Pedro, vai ser intitulado Dom Pedro II, ele vai subir ao poder. E o segundo reinado, já quando Dom Pedro II já está no poder no Brasil, que vai de 1840 a 1889. Depois a gente tem a Proclamação da República, 1889, e aí a gente vai passar pelo período da Primeira República, né, que vai de 1822 a 1831. A Primeira República, ela vai se dividir em duas fases, né, que é a República dos Marechais ou da Espada, 1889 a 1894. Aqui nós temos aqui Marechal Deodoro da Fonseca, vai ser o nosso primeiro presidente. Segundo presidente também vai ser um marechal, Floriano Peixoto. Também ficou conhecido como República da Espada, porque tiveram várias manifestações aqui em prol até mesmo de que voltasse, né, o reinado no Brasil. Mas, como a gente sabe, Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro exatamente por defender a República. Aí a gente tem a República do Café com Leite, 1894 a 1930. A República do Café com Leite vai ser a época da República das grandes oligarquias no Brasil, correto? Então a gente tem aí no poder, não é, principalmente os grandes eixos econômicos do Brasil, que se voltaram para São Paulo e Minas Gerais por causa da forte produção do café, que era o nosso principal produto de exportação aqui dentro da República do Café com Leite. E aí vamos chegar aqui na Revolução de 1930, tá? A Revolução de 1930, então, que nós vamos chegar aqui da República Nova, ou a Era Vargas, né? Que eu mostrei a foto de Vargas aqui no início para vocês, 1930 a 1945, ele vai estar dentro do cenário político brasileiro. Bom, essa Revolução de 1930, ela se dá exatamente por um momento de crise que passava ali, no caso, os Estados Unidos. Em 1929 foi a quebra da Bolsa de Valores de 1929. Não é isso? Que a gente teve lá um período de grande superprodução, aonde os estadunidenses, a gente já tratou isso em algumas aulas atrás, eles tiveram grandes problemas por causa exatamente da recuperação econômica da Europa no pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Então a gente tem aqui a Nova República, a Era Vargas, ele vai se dividir em 3 períodos, né? Essa história brasileira se divide aqui: o governo provisório 1930 a 1934, que vai ser quando São Paulo e Minas Gerais vão passar por um momento aí que eles vão criar a Aliança Liberal. E o que está acontecendo aqui com eles? Eles vão, São Paulo
vai perder o poder aí para Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que vão formar uma aliança, que é a Aliança Liberal, dentro da Revolução de 30, e o líder civil da Revolução de 1930, então, vai ser Getúlio Dornelles Vargas, que vai ocupar o poder provisoriamente. Por que provisoriamente? Porque deveria ser feita uma Constituição para que ele fosse legitimado no poder, né? Depois a gente tem o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, porque quando ele vai subir ao poder, só que com voto indireto, né? E aí ele vai governar aí até esse momento. E lá na frente a gente tem o governo ditatorial ou o Estado Novo, 1937 a 1945, aonde nós vamos ter aí várias inovações dentro do Brasil, entre elas uma Constituição ditatorial, certo? Bom, eu tenho aqui um slide, a gente tirou lá do Descomplica, né? Esse mapa mental é lá do Descomplica. Então ele vai falar um pouco aqui sobre essa questão aqui, ó, 1930 a 1934, a gente tem Getúlio Vargas assumindo o poder, tá? São Paulo vai entrar, né, contra aqui o governo provisório de Getúlio Vargas, porque o caráter de governo de Vargas aqui, apesar de estar lá governo provisório, ele estava governando de uma forma que parecia que ele não iria sair do poder. Então os paulistas que haviam perdido o seu poder, né, nesse momento, eles vão fazer o quê? Eles vão contra o governo provisório de Vargas. Então vai ter a Revolução Constitucionalista de 1932, que eles vão pedir que sejam feita aí uma Constituição, que vai ser a Constituição de 1934, tá? E aí esse momento aqui de Era Vargas, depois dessa questão aqui, nós temos lá o governo constitucional de 1934 a 1937, aonde a gente tem aí voto secreto, voto feminino, leis trabalhistas, regulamentação do trabalho infantil, e aí a gente volta para um período aqui do governo de Getúlio Vargas, que vai ser de 37 a 45, como eu falei também no slide anterior, que nós vamos ter um governo ditatorial, né? Vai ter censura, forte propaganda do governo, tá? Vamos ter um momento de grande industrialização do Brasil, e esse governo aqui vai aí até 1945. Quando que esse governo vai até 1945? Com a Segunda Grande Guerra Mundial, aonde Getúlio Vargas, que fazia um governo nos moldes fascistas, nos moldes ditatoriais, né, que acontecia na Europa aí, que era a época do nazifascismo, né, do entre-guerras, ele vai apoiar os Estados Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial. Isso vai desmoralizar o governo de Getúlio Vargas, aonde ele vai acabar caindo do poder nesse momento. Então, voltando um pouquinho aqui, só para a gente tomar aqui um pouco as rédeas da situação, eu havia falado para vocês sobre a República do Café com Leite. Como é que acontece o fim da República do Café com Leite? Eu falei para vocês então que foi através do quê? Da crise de 1929, quando os Estados Unidos cortam a compra de produtos supérfluos, né? E um deles, que era o nosso principal produto de exportação, era o café, deixa de ser comprado. Então, o que esse presidente aqui, que foi o último presidente da República Velha, fez, o Washington Luiz? Ele quis, então, ao invés de passar o governo como era feito, né, no acordo das oligarquias para Antônio Carlos de Andrada, que era governador de Minas Gerais, ele elegeu um jovem político chamado Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele foi eleito debaixo de um clima de bastante, como é que se fala, com bastantes, eu perdi a palavra agora, bastante corrupção. E aí, dentro dessa corrupção, ele vai ser eleito, só que ele vai ser derrubado do poder antes de assumir. Por que ele vai ser derrubado do poder antes de assumir? Porque lembra-se da Aliança Liberal, que eu falei para vocês, que se juntaram, e a Paraíba, o governo do Rio Grande do Sul e Minas Gerais se juntaram para derrubar o governo de Washington Luiz, e nisso surgiu, então, Getúlio Dornelles Vargas como líder civil da Revolução. Então a gente tem aqui o Washington Luiz, vamos falar um pouquinho dele, o último presidente da República Velha, né? Foi o 13º presidente do Brasil e o último presidente efetivo da República Velha. Nós temos aqui Júlio Prestes, que é ele que foi eleito
né? Era para ele ser o presidente, não Getúlio Vargas, mas ele foi retirado do poder aí antes de tomar posse, tá? Então foi o último presidente, não assumiu o cargo de presidente da República, obviamente, por causa da Revolução de 30, e a gente tem, então, Getúlio Vargas entrando aí no poder. Bom, quanto à Revolução Constitucionalista, né, a gente tem aqui os paulistas pegando em armas, né, para fazer o quê? Que acontecesse essa Constituição, porque era isso que Vargas não queria que acontecesse, porque ele estava governando, apesar de provisoriamente, ele estava governando num caráter definitivo, né, e aí os paulistas vão ter essa revolução, né? Inclusive, a gente tem 4 jovens, né, que ficaram ícones. Se você for lá em São Paulo, tem uma rua em São Paulo que chama MMDC, em homenagem a Miragaia, Camargo, Drauzio e Martins, que foram jovens que morreram, né, no movimento revolucionário lá em São Paulo, buscando fazer com que Vargas fizesse a votação dessa Constituição. Então a gente tem aqui, eu coloquei aqui uma charge, né, sobre a história de um governo. Aqui a Revolução de 30 é quando ele ascende ao poder, né? E aí lá a Revolução Constitucionalista tem mostrando, né, ele já não estava com a cara muito satisfeita, e aqui ele vai ser eleito em 34 pelo voto direto, e lá na frente definitivamente ele institui Estado Novo, que vai até 1945, com a votação inclusive de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1937, que vai ter um caráter ditatorial, que vai ser apelidada de apolaca. Por quê? Porque ela seguia os moldes da Constituição da Polônia. E é isso, a gente fica por aqui, espero ter ajudado, tá? Segue os exercícios aí, espero que vocês possam fazer. Tchau, tchau, até mais.